Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. E hoje eu quero falar um pouco sobre o reino milenar e quero aqui, refutar o nosso amigo, o pastor Erivelto Soares. Eu já falei que eu não tenho nada contra o pastor Erivelto, gosto muito da pessoa dele, assisto os vídeos dele. A gente apenas não concorda muito com a questão do reino milenar. Ele não consegue entender de maneira nenhuma que nós fazemos parte deste reino milenar. É o reino da igreja, dessa igreja militante unida com a igreja celestial. Ele fez um short e um vídeo também falando sobre o reino milenar, e no short ele tenta provar por A mais B que o mundo não vai deixar de existir, que tudo que é material não vai ser destruído um dia. Porém, a teologia mostra que isso um dia vai acontecer e a ciência também. A ciência prova por A mais B que um dia realmente a humanidade deixará de existir e o planeta também, tá? Eu vou colocar aqui o short que ele fez. O vídeo que ele fez sobre o reino milenar é muito longo, acho que tem 59 minutos. E ele, no vídeo todo ele tenta encaixar o reino milenar antes da grande tribulação, e isso é um erro escatológico e na cronologia do Apocalipse. Não tem como tentar encaixar o reino milenar antes da grande tribulação, da ressurreição de Cristo até a destruição de Jerusalém. Não tem como colocar o reino milenar ali, tá? Antes de mais nada, eu peço, para que que você que acompanha o meu canal, você que gosta dos meus vídeos, por favor, faça o combo. Se inscreva aqui no canal, aperta no sininho, dá o like nesse vídeo, compartilhe o vídeo aí no mundo virtual. Por favor, ajuda o canal, tem 7 mil inscritos, vamos colocar 10 mil inscritos até o final do ano, tá? Essa é uma meta e vamos ver se a gente cumpre essa meta até o final do ano. E aqui do lado tem o QR Code e também, além do QR Code, tem o meu Pix. A chave Pix é crismacabeus@gmail.com. Você pode fazer uma doação, o valor que você quiser, ou através do QR Code também. Você consegue fazer essa doação com o Pix, tá? Chave Pix ou QR Code. Tem as opções ali do clube de membros do canal, se você quiser se tornar, fazer parte, na verdade, do clube de membros, tem 3 opções. E tem o Apoia-se lá que tá morrendo, não tem muita gente no Apoia-se, mas se você quiser fazer o meu Apoia-se ressuscitar, assim como um dia vai ressuscitar os mortos, eu agradeço de coração, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanha e divulga o meu canal. Deixa eu colocar aqui o vídeo do nosso amigo pastor Erivelto Soares. Como eu falei, gente, eu não tenho nada contra o pastor Erivelto, gosto muito dele, assisto os vídeos do pastor Erivelto. Não concordo com a questão do reino milenar, com a visão escatológica que ele tem para depois da grande tribulação. Nós somos preteristas ortodoxos, nós temos a visão de Luís de Alcazar, e infelizmente o protestantismo sempre cria alguma coisa além do catolicismo, e eles inventaram a questão da escatologia plena, que realmente isso não é bíblico. A escatologia plena não é algo bíblico, e a igreja nunca pregou escatologia plena, tá? O preterismo prega que a grande tribulação aconteceu no ano 70, e depois do ano 70 nós entramos no reino milenar de Cristo até a ressurreição dos mortos. Mas o pastor Erivelto, como eu falei, não tenho nada contra ele, apesar, que ele ficou, acho que, nervoso com o Robson ali, até ofendeu o Robson, mas mesmo assim a gente entende a situação. Deixa eu colocar aqui o que ele falou no short, tem 1 minuto, e o vídeo sobre o reino milenar não tem como fazer a refutação, tem 59 minutos, tá, gente? Mas como eu falei, o teor todo é colocar o reino milenar antes da grande tribulação. Isso é um erro escatológico e também um erro cronológico dentro do Apocalipse. Prestem atenção no que o nosso amigo o pastor Erivelto falou aqui. À medida que ele vai colocando ali, ele usa 3 versículos para tentar provar que o mundo, o planeta, tá? Não estou falando de terra no termo ges ou aras, no hebraico. Estou falando de terra do sentido cosmos, tá? Que esse mundo, no sentido cosmos, vai deixar de existir. Ele tenta provar que não. Vamos lá.
Três textos da Bíblia que refutam categoricamente a ideia da tradição e da ciência que um dia essa terra terá que ter fim. Vamos aos textos? Salmo capítulo 72, no versículo 5, que diz: Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Então, deixa eu retomar. Três textos da Bíblia que refutam categoricamente a ideia da tradição e da ciência que um dia essa terra terá que ter fim. Vamos aos textos? Salmo capítulo 72, no versículo 5, que diz: Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Então, mudam as gerações, porém o Senhor continuando sendo o mesmo Deus, onde o sol e a lua permanecem no mesmo lugar. Tá, vamos entender então o contexto disso tudo, tá? Ele usa aqui o Salmo 72, eu peguei na própria Ferrada por Almeida, onde diz assim: Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, tá falando de Israel, tá, gente? E os teus o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também, né? As colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Está falando totalmente de Israel isso daqui. E ele diz assim, agora entra no versículo que ele pensou ali, né, de um modo isolado. O protestante sempre faz isso, tira tudo do contexto. Fala assim, ele, quem Deus, permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Está falando do reino de Israel. Enquanto existir as gerações do reino de Israel, enquanto durar o sol e a lua aqui representa as potências de Israel, ou seja, né, o rei, o sacerdócio e o templo, ou seja, ele permaneceria com o povo de Israel até durar o quê? O templo de Israel e também, né, a elite ali sacerdotal, e também enquanto durar o rei, né? Sol, lua, estrelas, nós já explicamos aqui o que significa dentro da cultura hebraica. Aqui não está falando nada de planeta Terra, de mundo, de cosmos, está falando apenas do povo e do reino de Israel até a destruição do templo de Jerusalém, que aconteceu exatamente, né? No ano 70 depois de Cristo. Eu não entendi porque ele pegou esse salmo para defender que o planeta Terra nunca deixará de existir. Mas vamos continuar, vamos voltar aqui. Prestem atenção agora no próximo versículo. Outro texto, Efésios capítulo 3, no versículo 21, que diz: A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Mais uma vez o texto falando que ao curso das gerações o Senhor será sempre exaltado como um Deus único por meio da igreja. Está... Então vamos entender novamente agora o contexto, né? Não adianta pegar texto isolado e simplesmente colocar aí. Esse texto também não fala nada sobre o planeta Terra, sobre o cosmos, se vai ser destruído ou não. Fala apenas ali, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. A ele, Deus, seja dada a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Tem algumas traduções que colocam por toda a eternidade. E aqui está falando que Cristo, né, tem que ser dado glória a Cristo por todas as gerações, ou seja, todas as gerações que existir no mundo, tá? E também por toda a eternidade. Depois que deixar de existir as gerações, vai ser dado glória por toda a eternidade. Também eu não entendi o que isso aqui tem a ver com um mundo ser destruído um dia, deixar de existir ou não. É muito complicado pegar e pensar texto assim, simplesmente dizer que isso aqui está provando alguma coisa. Não está provando, apenas, como eu falei, é dado glória a Deus por todas as gerações e depois das gerações por toda a eternidade. É o que está também, né, em todos os textos da Bíblia Sagrada, principalmente os escatológicos. Vamos continuar aqui. Aqui mais um texto. E o outro é Eclesiastes capítulo 1, no versículo 4, que diz: Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Esses textos não respondem a gente o fato pela qual estamos vivendo 2000 anos.
Então ele pega um texto de Eclesiastes, vamos colocar o texto aqui, tá? Eclesiastes, o texto está aqui, ele diz que esse texto está falando sobre o planeta Terra, que nunca vai deixar de existir. Um preterista que não entende o que significa o termo gas, eu realmente fico meio desconfiado, tá, pastor Erivelto? Mas eu sei que você, depois deste vídeo, você não vai usar mais este versículo de Eclesiastes para defender um absurdo desse, tá? O texto todo diz assim, ó: palavras do Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Tá falando de Jerusalém. Fala assim: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Aí entra o texto que ele colocou, né? O versículo. Uma geração passa, outra vem, mas a terra, Jerusalém, sempre existirá ou subsiste, né? Sempre existirá. Tá falando de Jerusalém, tá falando de planeta Terra, não tá falando de cosmos aqui. Pelo amor de Deus, um preterista que não conhece exatamente a semântica dessas palavras, que são palavras-chave dentro do Apocalipse, é complicado. Mas o próximo versículo, versículo 5, ele não leu, e esse versículo explica muita coisa dentro da escatologia profética. Diz assim: o sol se levanta, o sol se põe, apressa-se a voltar ao seu lugar e em seguida se levanta de novo. O que isso que está falando, gente? Está falando de Jerusalém. E o sol, o que significa o sol? Significa as potências, como, né? A gente já viu em outros vídeos que na cultura hebraica, sol, lua, estrela significa potência. O que significa o sol se levantar, depois o sol se põe, depois o sol se levanta de novo? É o que está no próprio Apocalipse. Ou seja, o reino de Israel, representado ali pelas potências celestes, que seria exatamente a elite religiosa, os sacerdotes e também o rei, sendo derrubado durante o cerco de Jerusalém e a destruição do templo, e depois se levanta novamente o sol com a igreja, que é a própria Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é representada pela igreja, ou a igreja representa a Nova Jerusalém, ou seja, é a teologia da substituição. Por isso que nós vemos ali no Apocalipse 11, o sol, até no Apocalipse 11, o sol se escurece, e depois no Apocalipse 12, por exemplo, o sol aparece de novo, né? A mulher revestida de sol com a lua debaixo dos pés e também, né, a coroa com 12 estrelas. Então, ali antes do Apocalipse 11, você está vendo a potência caindo, as potências, né, do céu, todas caindo. Ali o sol se escurecendo, a lua cor de sangue, as estrelas caindo do céu, ou seja, né, o reino de Israel sendo destruído e sendo substituído pela igreja. E aí representa a mulher revestida de sol, com a lua ali debaixo dos pés e também a coroa de 12 estrelas, tá? Ou seja, ele nasce novamente. É exatamente o que está aqui dentro do texto, levando para uma profecia. É exatamente isso que o texto está falando sobre o termo terra, ou seja, a antiga Jerusalém que foi destruída no ano 70 e a nova Jerusalém, né? A nova Jerusalém que é a celeste, agora é representada pela igreja. Novamente, o texto vai dizer: o sol se levanta. Ou seja, o reino de Israel. O sol se põe, né? Ou seja, o sol se escurece ou o sol desaparece. Apressa-se a voltar ao seu lugar e em seguida se levanta de novo. Aí se levanta com a igreja. Por isso que o texto está falando que a geração passa, outra vem, mas a terra vai permanecer para todo sempre. Porque aí aquela teologia da substituição, né? A antiga terra, Jerusalém, e a nova terra, que é a própria igreja. Eu não vejo sentido nenhum de usar um texto desse daqui para defender que um dia tudo que é material não deixará de existir. E acho que eu vejo que o pessoal da escatologia plena, né, é um pouco dispensacionalista, tá? Porque eles acreditam muito no material, e é muito complicado quando você começa a tirar o espiritual, a eternidade, tudo que é celestial, e começa a pensar apenas no material, fica muito complicado, tá? Mas eu vou agora falar sobre o reino milenar, e aqui colocando, tá,
Eclesiastes 1:4, na concordância Strongs, ali no hebraico, por exemplo, tá, né, a Strongs 776, pode ir lá, que significa apenas uma região e não significa o cosmos, o planeta Terra, tá, gente? Então, tem que consultar sempre o léxico antes de tentar fazer uma exegese a respeito disso. Falando sobre o reino milenar, que, né, o pastor Herivelto, ele tenta tirar o reino milenar que está lá no capítulo 20, colocar lá no capítulo, sei lá, 12, 13, não sei exatamente em qual capítulo ele tenta encaixar o reino milenar, mas não se encaixa ali. Primeiramente, falando sobre ressurreição dos mortos, tá? Em Mateus 22, tem aquele diálogo de Jesus Cristo a respeito da ressurreição dos mortos, e o texto diz assim: no mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Eles não acreditavam na ressurreição, gente. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E o texto continua dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão, da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, tá? Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? E Jesus responde, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Ou seja, gente, o pastor Herivelto, ele diz que aquela ressurreição dos mortos, a segunda ressurreição, já aconteceu. Então, a gente não deveria estar aqui casado, trabalhando, né, tendo filhos. Seria todo mundo anjo aqui voando. Isso aqui não aconteceu, faz parte de um evento que vai acontecer ainda, e esse evento está marcado exatamente para depois do reino milenar, que a gente vai ver a segunda ressurreição. Né? Até porque aí vai falar, mas tem a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição da alma. Tá lá, São João falando sobre as almas, né? Daqueles que foram decapitados reinando com Jesus Cristo. Aí você vem a segunda ressurreição, no qual essas pessoas aí, todas que participam da primeira ressurreição, não têm parte na segunda morte. Vai ser o quê? O desprendimento total do bem e do mal. Então também, nesse texto aqui, refuta totalmente a escatologia plena nesse sentido. E aqui nós vemos um outro texto que refuta totalmente a escatologia plena, porque a escatologia plena prega exatamente que Apocalipse 21 já aconteceu, que está também para depois do reino milenar, onde diz assim, eu vi um novo céu e uma nova terra. Aqui, novo céu e nova terra, a gente está entendendo o que significa. Céu, terra, já expliquei, né? Era o templo de Jerusalém e a terra, o reino de Israel. Depois tem a teologia da substituição, que a igreja toma o lugar ali do céu e da terra. E ele diz assim, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nesse evento do Apocalipse 21, depois do reino milenar, o mar não existe. O que significa o mar? É um mundo pagão. Porém, o que nós vemos hoje é que o mundo pagão ainda existe. Ainda existe. A igreja não conseguiu converter todo mundo pagão. E é uma coisa que vai acontecer, foi profetizado que um dia, né, não haverá mais pagão no mundo. Porém, não é o que acontece. Então está aqui. Se esse evento já aconteceu, não deveria mais existir o mundo pagão. E existe. E diz assim, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, né, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, né, ataviada para o seu marido. E enfim, aqui no versículo 4 diz, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais a morte. Oxe, meu Deus, tem pessoas que morrem. Como não haverá mais a morte? O Pelé morreu esses dias. O Papa Bento XVI morreu. Então não haverá mais a morte. Ah, não, mas é a morte espiritual.
Pô, então ninguém mais vai para o inferno? Você está me dizendo que, sei lá, Adolf Hitler não foi para o inferno? A Igreja Católica não diz quem foi para o inferno não, tá, gente? Eu estou aqui mostrando exatamente que pessoas más existem e vão para o inferno. Então não haverá mais a morte, não haverá mais a morte espiritual. Tá, mas então não existe mais pessoas indo para o inferno. É isso que a escatologia plena está pregando. Mas aqui não haverá mais a morte mesmo, porque você está vivendo um plano espiritual, um reino celestial, e ali, neste plano, não tem mais morte, não existe mais o material. E eu creio que ainda, né, a morte existe no mundo. Mas vamos lá, vamos continuar. E ele fala que o Apocalipse 20, ali, o reino milenar, ele acontece antes do Apocalipse 19, ou antes do Apocalipse 17, antes da grande tribulação. Ele fala, na verdade, que o reino milenar vai da ressurreição de Cristo até a destruição de Jerusalém. Mas o próprio texto nega isso, né? O texto fala assim: eu vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam um sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Ou seja, o reino milenar, ele se inicia depois da grande tribulação, depois que essas pessoas passaram pela grande tribulação, depois que essas pessoas foram martirizadas durante a grande tribulação. Não pode ter acontecido antes. O reino milenar dá início com as pessoas que morreram, os mártires da grande tribulação, e não antes desses mártires, e sim depois dos mártires. Não tem como, e todo mundo sabe que esses mártires, como deu um início ali, já uma perseguição durante o reinado de Agripa, primeiro, depois veio o reinado de Nero, né? Até o reinado de Nero ali, enfim, até o final ali, durante a destruição do templo, os cristãos foram perseguidos pelos judeus, tá? Também no reinado de Nero, os cristãos foram perseguidos pelos romanos, ou apenas, né, em Roma, um ponto específico ali, mas os cristãos eles foram perseguidos pelos judeus. Então não tem como encaixar isso aqui para antes da grande tribulação. Não tem como. Me desculpa, pastor Erivelto, não existe isso. Dá início depois. Tanto que acaba a grande tribulação, vem o capítulo 19, vê aquela comemoração no céu, e o capítulo 20 é a continuação do 19. Tanto que o capítulo 19, São João fala, e vi depois disto, ou seja, eu vi depois de tudo que aconteceu com a prostituta. Vi depois, é depois do que aconteceu com a grande prostituta, e não antes do que aconteceu com a grande prostituta. Realmente, aí o nosso amigo pastor Erivelto está meio perdido ali em espaço e tempo, tá? E para terminar aqui, gente, continuando o texto ali do reino milenar, no capítulo 20, vai falar de Gog e Magog. Eu não vou entrar aqui nessa questão do Gog e Magog, o que é o Gog e Magog, porque até o Robson já explicou muito bem o que é isso. Mas prestem atenção, diz assim, depois de 1000 anos, né, Satanás será solto por pouco tempo. E diz assim, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Tá? Aqui você está vendo uma outra terra já. É aquela questão do Eclesiastes, lá que ele estava usando aquele versículo 4 de Eclesiastes, né? Onde está falando, a terra permanecerá para sempre. Porque tem a teologia da substituição. O sol se levanta, depois se põe, volta a se levantar novamente. Ou seja, primeiro o sol se levanta na terra de Jerusalém, depois o sol se levanta na terra que seria a Nova Jerusalém, que aí seria a igreja, tá? Então aqui, depois do reino milenar, terra já está no sentido de igreja. E fala assim, ó, e subiu a largura da terra e se encontrar. E aí, ó, preste atenção, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Ele prega que isso aqui faz parte da guerra de Megido, durante a grande tribulação. Só que durante a grande tribulação,
É o contrário. Até a cidade amada, naquele contexto que seria Jerusalém, né, a Jerusalém terrena, Deus castiga Jerusalém e usa o Império Romano, a besta, para castigar a terra. Nesse caso aqui de Gog e Magog, Deus protege a terra, gente. É o contrário. Tá aqui, olha. E Satanás, né? E Satanás, chamando seus demônios ali, subiram a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, que seria a igreja, e a cidade amada, tá? Que seria a Nova Jerusalém. E de Deus desceu o fogo do céu e os devorou. Devorou quem? A cidade? Os cristãos aqui, ou quem estava na cidade? Não! Devorou os demônios, tá? Que seria, né, aqueles que se ajuntaram ao diabo, que saiu por pouco tempo e os devorou. E ainda diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Então, Deus aqui está batalhando contra o diabo e não contra a cidade, que aqui é a cidade amada. Como eu falei, depois do reino milenar, terra deixa de ser território de Jerusalém, passa a ser o quê? A Nova Jerusalém, e tem o contexto de igreja, tá bom? Então, não tem sentido pegar isso daqui e falar que faz parte da grande tribulação no castigo que Deus, né? O castigo de Deus contra Israel. Não tem sentido nenhum. E até hoje o pastor Erivelto nem explicou isso, né? Ele inventou um contexto lá de que isso aqui faz parte da grande tribulação e não teve sentido nenhum. Então, gente, é isso daí, tá? Eu tô aqui mais uma vez, refutando a questão da escatologia plena. Como eu falei, gosto muito do pastor Erivelto, não tenho nada contra ele. Até o capítulo 19 do Apocalipse ali, ele vai muito bem mesmo. Eu assisto os vídeos dele, mas quando entra na questão do reino milenar, ele não defende a ideia que nós fazemos parte desse reino milenar, que é o reino da igreja, quanto Deus. E olha como é tudo correto, né, de uma forma cronológica dentro do Apocalipse, porque Deus destrói o reino de Israel, né, aquele reino de Israel. E na visão da mulher ali em Jerusalém, a prostituta destrói o templo, acaba com aquele reino e entrega o reino para a igreja. E a igreja passa a reinar. A igreja passa a reinar. Não quer dizer, aí vai falar assim, não, mas o reino de Cristo já existia já, o reino de Cristo no céu. O reino de Cristo no céu sempre existiu e sempre vai existir. O que acontece é que quando tira de Jerusalém o reino e entrega para a igreja passa a reinar com este reino celestial. Por isso que a igreja católica prega a igreja militante, a igreja triunfante, a igreja patecente sendo uma coisa só. Então Deus tira de Israel, entrega para a igreja o reino e dali em diante passa a reinar com o reino celestial. A igreja aqui na terra se torna uma coisa só. E ele não admite que nós fazemos parte do reino milenar. Parece que o reino milenar acabou, eu não sei mais o que significa reino dentro da escatologia plena, tá? Mas ficou esses textos aqui. Veja que eu não tirei versículo isolado, sempre coloquei dentro do contexto para explicar, principalmente ali os textos que ele usou nesse vídeo aí, que nada tem a ver com o planeta Terra, se vai ser destruído ou não vai. O texto está falando de outra coisa, tá? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.